Há um silêncio que fala mais alto do que 1000 vozes. Uma ausência que pesa mais do que uma presença forçada. Carl Jung diria que há uma alma por trás do isolamento, não como fraqueza, mas como resistência silenciosa de quem sente demais. Por que algumas pessoas, justamente as mais inteligentes e sensíveis, preferem o distanciamento à multidão? Porque há algo nelas que se retrai, como se o barulho do mundo fosse demais para carregar. Neste mergulho emocional e psíquico, vamos revelar o que a recusa pela vida social pode estar tentando dizer. Não sobre o mundo, mas sobre quem você verdadeiramente é. Se você busca sentido, clareza e cura interior, se sente que está despertando para algo mais profundo dentro de si, parabéns. Você tem uma mente pensante. Se inscreva agora e continue essa jornada de autoconhecimento com a gente. Você já sentiu que estar com outras pessoas drena a sua energia? Que certas conversas parecem vazias? Que a multidão te cansa mais do que te alimenta? Talvez você já tenha se culpado por não se encaixar, por preferir o silêncio da sua, propriamente ao ruído social. Mas e se isso não for um defeito? E se for um sinal da profundidade da sua alma? Há algo que não se diz sobre a solidão. Ela é, muitas vezes, o único lugar onde as pessoas mais inteligentes conseguem respirar. Não porque se acham superiores, mas porque sentem tudo em camadas muito mais profundas. Carl Jung nos ensina que a alma possui caminhos, que não são compreendidos pelo senso comum. E um desses caminhos é o da introspecção intensa, da busca interna silenciosa, do recolhimento como ponte para o autoconhecimento. Pessoas inteligentes evitam a vida social não porque não gostam de gente, mas porque não suportam superficialidades. Elas não querem falar sobre o tempo, sobre o que está na moda, sobre aparências. Elas querem mergulhar, mas o mundo vive na superfície e isso as fere. Estar socialmente presente se torna uma performance emocional, uma exigência de adaptar a profundidade de sua alma ao raso das expectativas alheias. E isso dói. Imagine alguém que entra em um ambiente cheio de vozes, luzes, ruídos, olhares. Essa pessoa sente tudo. Observa o que não está sendo dito. Capta os silêncios entre as frases. Percebe a tensão no corpo do outro, a fuga no olhar, a tristeza disfarçada no sorriso. Isso cansa. Isso consome. Isso, para uma mente profunda, é esmagador. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E é esse despertar que leva muitos a escolherem o silêncio da solidão, ao invés do barulho da companhia. Não se trata de misantropia. Trata-se de um chamado da alma por verdade, por sentido, por autenticidade. O isolamento, nesse contexto, é uma escolha existencial. Mas há um ponto de virada aqui. O isolamento não é o fim. Ele é um processo, um estágio do amadurecimento da alma. Muitas vezes, ele vem depois de tentativas frustradas de conexão. Ele nasce da dor de não ser compreendido, da dor de ser mal interpretado, da dor de ter que se reduzir para caber no mundo. Você já se sentiu menor para ser aceito? Já escondeu sua profundidade para não assustar os outros? Já sorriu quando queria chorar só para não ser o estranho da roda? É aí que começa o afastamento. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Porque a sua alma começou a pedir silêncio para poder se ouvir. E aqui está a verdade contraintuitiva. Quanto mais consciente você se torna, mais difícil é se misturar. A ignorância tem seu conforto. A inconsciência tem sua leveza. Mas a consciência cobra um preço. Ela te separa, te faz enxergar demais, sentir demais, pensar demais. E é por isso que os inteligentes se isolam. Não por arrogância, mas por exaustão emocional. No entanto, há também uma armadilha nesse caminho. O isolamento que vira prisão. A profundidade que vira fuga. A lucidez que vira paralisia. Carl Jung nos alertaria. Todo extremo é perigoso. A individuação, o processo de se tornar quem você é, exige um equilíbrio delicado entre estar consigo mesmo e, ainda assim, tocar o mundo. Por isso, o verdadeiro desafio não é se isolar. É aprender a voltar. Voltar de forma diferente. Voltar sem se perder. Voltar sem se trair. Porque você não precisa se dissolver para se conectar. Não precisa abrir mão da sua verdade para ser aceito. Quando você se prioriza, o mundo perde o poder de te mutilar. É nesse ponto que a solidão deixa de ser um esconderijo e se transforma em uma base, um ponto de partida. Você não se isola para fugir do mundo, mas para se encontrar antes de retornar a ele. E quando você retorna, não é mais uma presença perdida no meio da multidão. Você é uma presença íntegra, lúcida, consciente. Uma mente pensante finalmente em paz com sua própria alma. Há uma contradição dolorosa escondida nas pessoas mais inteligentes. Elas anseiam por conexões profundas, mas se retraem das relações humanas. Elas sentem a falta de alguém que as entenda, mas fogem quando essa proximidade exige que se desfigurem para agradar. Essa dualidade interna de querer estar perto, mas não suportar o peso emocional disso,
É um dos conflitos psíquicos mais dilacerantes que a alma humana pode viver. Você já se pegou dizendo, ninguém me entende. Ao mesmo tempo em que recusa convites, mensagens e interações, esse paradoxo é real. A dor de não ser visto com profundidade faz você preferir o afastamento. E quando esse afastamento se torna constante, a solidão deixa de ser escolha e vira condição. Mas não uma condição fria, e sim uma condição consciente, uma forma de proteção emocional. A mente profunda tem um radar sensível demais para falsidades. E o que mais existe no convívio social é máscara. É falsidade, é necessidade de aprovação. Carl Jung nos mostra que a persona, o papel que usamos socialmente, é necessária. Mas quando nos identificamos demais com ela, adoecemos. E quem percebe isso cedo na vida sente um desejo intenso de se afastar, de sair da peça, de respirar, longe do palco. Mas aqui entra algo ainda mais delicado: a ferida da inadequação. Porque o isolamento, por mais consciente que seja, carrega uma dor secreta, a de não se encaixar. Você observa pessoas em grupos, sorrindo, parecendo pertencer. E no fundo, há uma parte sua que se pergunta, o que há de errado comigo? Não importa o quanto você racionalize, a dor está lá, silenciosa, presente. Essa dor nasce do conflito entre o desejo de autenticidade e a exigência de se moldar. E a alma inteligente não suporta esse sacrifício, não consegue se deformar para caber. E por isso prefere o silêncio, mesmo que esse silêncio doa. Porque há uma dor pior do que a solidão. A dor de estar rodeado de pessoas e ainda assim se sentir sozinho. A dor de estar presente mas ausente de si. Pessoas inteligentes sentem intensamente o peso das relações. Elas captam nuances emocionais que os outros ignoram. Elas percebem o não dito, o que é escondido, o que é encoberto. E ao perceber tanto, se sobrecarregam. A mente não para. O coração se agita. E o corpo pede distância. Por isso, muitas vezes, o afastamento não é escolha racional. É um grito do inconsciente. Um pedido de socorro do próprio corpo. Carl Jung dizia que a alma tem ritmos próprios, e forçar uma alma a estar onde ela não quer estar é uma forma de violência psíquica. A sabedoria está em ouvir esses ritmos, em honrar os momentos de recolhimento, em aceitar que há fases em que o estar só é necessário, para reorganizar o caos interno. Mas como dissemos, esse recolhimento não pode virar prisão. A chave é entender o motivo do seu isolamento. Se ele nasce da dor, da ferida, da fuga, ele é um sintoma. Mas se ele nasce da necessidade de escuta interna, de reencontro, de cura, então ele é um movimento de vida. É aí que está a diferença. Você não se isola por ser frio. Você se isola porque sente demais, porque percebe demais. Porque o mundo às vezes grita, tão alto que você precisa se esconder para não enlouquecer. Imagine uma criança que cresceu percebendo o que ninguém dizia, que via os pais infelizes, mas sorrindo, que sentia a atenção no ar, mesmo quando tudo parecia normal. Essa criança cresceu com uma sensibilidade afiada demais. E hoje, adulta, ela continua percebendo o que ninguém percebe. Ela continua sentindo o que os outros ignoram. E por isso se cansa e por isso se afasta. Mas essa mesma criança carrega uma alma luminosa, uma alma que precisa de silêncio para florescer. Uma alma que, quando compreendida, pode transformar o mundo. Por isso, o isolamento da pessoa inteligente não é desistência. É preparo. É uma pausa para reorganizar, para fortalecer, para curar e um dia voltar com mais verdade. Quando você se prioriza, o mundo muda de cor. As relações mudam de qualidade. Você deixa de aceitar qualquer coisa só para não ficar só. Você aprende a escolher. E ao escolher, você se aproxima de pessoas que também escolheram a verdade. A solidão começa a se preencher com presenças reais. Poucas, mas preciosas. E aí, algo mágico acontece. Você deixa de se sentir um estranho no mundo. Porque o mundo que te cercava antes não era o seu. Era o mundo das máscaras, das expectativas, das aparências. Agora você começa a construir um mundo novo, mais silencioso, mais verdadeiro, mais seu. Existe um momento no caminho de toda a alma consciente em que ela percebe: eu não me encaixo aqui, talvez nunca tenha me encaixado. Esse instante, embora doloroso, é também libertador. Porque ao aceitar que não pertence ao mundo superficial, a pessoa inteligente começa a construir um mundo interior onde pode, enfim, respirar. A sociedade valoriza a extroversão, a sociabilidade constante, o estar sempre disponível. Mas Carl Jung nos mostra que o verdadeiro crescimento ocorre no recolhimento. É no confronto com o silêncio interior que nos deparamos com quem realmente somos. Por isso, o afastamento das pessoas nem sempre é um sinal de desequilíbrio. Muitas vezes é o primeiro passo da individuação, o processo de se tornar você mesmo. Você já reparou como os momentos mais transformadores da sua vida aconteceram quando você estava só? É no fundo do poço que as verdades mais profundas aparecem.
É no silêncio da madrugada, quando ninguém espera nada de você, que sua alma finalmente fala. E o que ela diz quase sempre é: volte para casa, volte para você. A mente inteligente se cansa da repetição, da futilidade, do mesmo padrão de relações baseadas em troca e aparência. Ela quer profundidade, quer sentido, quer conexão real. E quando isso não existe, ela se cala, se fecha, se retira. Não por desprezo, mas por respeito a si mesma. E isso é uma forma de sabedoria. Há uma beleza estranha no isolamento. Ele machuca, sim, mas também lapida. Ele confronta, mas também revela. Cao Leão dizia que solidão não significa estar só, mas sim não ser capaz de comunicar as coisas que são importantes para você. E quando você começa a sentir que ninguém te entende, é porque está crescendo. Está indo além do que o coletivo pode compreender naquele momento. E aqui está uma revelação poderosa. Às vezes, o seu isolamento é um chamado da vida. Um convite para parar de buscar fora o que só será encontrado dentro. Um sinal de que chegou a hora de enfrentar a si mesmo. Porque a alma inteligente sabe, antes de qualquer relação verdadeira com o outro, é preciso uma relação real consigo mesmo. Mas cuidado, o mundo vai tentar te convencer de que algo está errado com você. Vai te chamar de antissocial, de estranho, de frio. Vai tentar te puxar de volta para a normalidade da distração constante. Vai te empurrar para festas, para grupos, para barulhos. Não porque se importa com você, mas porque não sabe lidar com quem escolheu um caminho diferente. E você vai se sentir tentado a voltar, a se forçar, a fingir. Mas lá no fundo algo vai gritar: esse não é o meu lugar. E essa voz interna, esse sussurro da alma, é o seu guia. É ele que vai te manter firme enquanto você atravessa o deserto da solidão, consciente. Um deserto que parece vazio, mas que está cheio de revelações. Imagine alguém que passou anos tentando se encaixar, que chorava escondido por não conseguir ser como os outros, que carregava a culpa de ser diferente. Essa pessoa um dia decide parar. Para de fingir, para de correr, para de tentar ser outra coisa. E naquele instante de rendição, encontra a si mesma. Esse é o poder do isolamento. Ele nos obriga a parar de fugir. Você não está errado por precisar de silêncio. Você não está quebrado por preferir a profundidade. Você apenas está ouvindo a sua alma. E ela não grita, ela sussurra. Por isso é tão difícil escutá-la no meio do barulho. O recolhimento é a única forma de ouvir o que realmente importa. Carl Jung nos lembra que o encontro com a própria sombra é uma das experiências mais fundamentais do processo de individuação. E a solidão nos leva diretamente a esse encontro. É na ausência do outro que o verdadeiro eu aparece. E esse eu pode assustar, pode emocionar, pode confundir, mas também pode curar. O que você está evitando ao se isolar? Ou melhor, o que está sendo revelado? Talvez o seu afastamento não seja uma fuga, mas uma forma da vida te mostrar que chegou a hora de um novo tipo de relação. Uma que começa dentro, no silêncio, e que depois se reflete fora, com pessoas que vibram na mesma frequência da sua verdade. Você não está sozinho por ser estranho. Está sozinho porque está despertando. E quem desperta por um tempo caminha só. Às vezes, o isolamento não é ausência de laços, mas excesso de profundidade. A alma inteligente busca vínculos que sustentem seu peso interno. E a maioria das relações simplesmente não aguenta. As conversas rasas, os jogos sociais, as cobranças disfarçadas de afeto, tudo isso pesa demais para quem vive de forma intensa e reflexiva. É como se a inteligência emocional criasse um filtro tão apurado que poucas conexões conseguem passar por ele. E isso dói. Dói porque o coração quer laços, mas a alma recusa mentiras. Você sente saudade de pessoas que nunca existiram de verdade? Você se apega à ideia do que gostaria que o outro fosse, e sofre ao perceber que essa ideia é só sua. A dor do isolamento, nesse caso, é também a dor da desilusão. A dor de ver com clareza demais. De enxergar o vazio escondido nas relações que antes pareciam cheias. Carl Jung dizia que o conhecimento não basta. É preciso transformação. E o afastamento social de pessoas inteligentes não é um ato racional, mas um processo de transformação psíquica. É a alma dizendo: não posso continuar me entregando para vínculos que me enfraquecem. Porque todo encontro que exige que você abandone sua essência não é encontro, é diluição. E isso te obriga a fazer escolhas difíceis. Recusar convites, cortar laços, aceitar perder para não se perder. E isso nem sempre é visto com bons olhos. As pessoas ao redor não entendem, julgam. Dizem que você se isolou, que se afastou, que mudou. E a verdade é, você mudou. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Você não aceita mais migalhas emocionais, não tolera mais conversas que esvaziam. Você quer o real, mesmo que o real seja raro. Mesmo que o real venha com silêncio. Há um tipo de dor que só quem sente demais conhece. A dor de ter que se calar em meio à superficialidade. De ter que esconder sua profundidade para não parecer estranho. De ter que sorrir quando
Na verdade, a alma está exausta. Essa dor se acumula. E quando transborda, leva você para longe, para um lugar onde possa ao menos ser inteiro. Imagine-se em uma sala cheia de gente. Todos falam, riem, se movimentam. Mas você sente que não está lá. Você está presente, fisicamente, mas ausente emocionalmente. É como se vivesse em uma frequência diferente. E não importa o quanto tente se adaptar. No fundo, você sabe que não pertence àquele espaço. E talvez nunca tenha pertencido. Essa sensação de deslocamento que tantos rotulam como timidez ou introversão é, na verdade, um sintoma espiritual. Um chamado interno. Um eco da alma dizendo, esse mundo não é o bastante. E é por isso que a solidão, por mais cruel que pareça, se torna um refúgio. Um espaço sagrado. Um abrigo onde você pode ser quem é sem precisar se reduzir. Mas não confunda isso com resignação. O isolamento consciente não é desistência da vida. É um período de gestação interna, de reconfiguração, de cura. Carl Jung nos mostra que o inconsciente trabalha em silêncio e que todo o processo de transformação profunda começa na escuridão. É preciso morrer um pouco para renascer diferente. E quando você renasce, os vínculos mudam. As relações mudam. A qualidade da presença muda. Você não busca mais quantidade, mais intensidade. Não quer mais companhia por medo da solidão, mas companhia que respeite o seu silêncio. Você começa a atrair pessoas que também fizeram esse mergulho, que também se perderam para se encontrar, que também caminharam sozinhas. E aí acontece algo raro. O encontro entre duas almas que não precisam se esconder, que não exigem máscara, que não querem controlar. Apenas existir juntas, com liberdade, com verdade, com inteireza. Esse tipo de vínculo cura feridas antigas. Cura a dor da inadequação. Cura o medo de ser quem se é. Você não está se isolando porque está quebrado. Você está se isolando porque está se curando. E às vezes, curar-se exige afastar-se. Exige silêncio. Exige ausência. Para que a presença, quando vier, seja inteira, verdadeira, viva. Existe uma verdade difícil de encarar. Quanto mais profundo você se torna, mais raro é encontrar alguém com quem você possa realmente ser. Essa percepção não vem de arrogância, mas de sensibilidade. E a sensibilidade, quando elevada, transforma a convivência em um campo de tensão, constante entre o que é vivido e o que é sentido. Você já tentou se abrir com alguém e percebeu no meio da frase que a pessoa não estava ouvindo de verdade? Que o que você oferecia era grande demais para a escuta dela. Isso machuca. Não só pelo desprezo aparente, mas pela solidão que isso confirma. A solidão de estar cercado de gente, mas não ser encontrado. É por isso que as pessoas inteligentes, emocional, espiritual e intelectualmente, se recolhem. Não porque não amem o humano, mas porque o humano, na maioria das vezes, se manifesta de forma superficial, barulhenta, apressada. E para quem sente o mundo com profundidade, esse ritmo se torna insuportável. Carl Jung dizia que a alma tem uma linguagem própria e que só quem aprendeu a escutar a si mesmo pode escutar o outro de verdade. A vida social, como é normalmente construída, não dá espaço para essa escuta. Ela gira em torno da performance, do personagem, da presença vazia. E quanto mais desperta a alma está, menos ela tolera esse teatro. Mas essa consciência vem com um custo, o peso da exclusão. Porque escolher o caminho da autenticidade significa, muitas vezes, ser mal interpretado. As pessoas vão dizer que você é distante, frio, arrogante. Vão criar narrativas para explicar sua ausência. Porque o mundo prefere julgar o silêncio do que encarar a própria superficialidade. Você vai se sentir culpado. Vai duvidar de si. Vai se perguntar se não está sendo difícil demais. Mas no fundo você sabe. A dor de se forçar a estar onde sua alma não cabe é maior do que a dor da solidão. E entre ferir os outros com sua ausência ou ferir a si mesmo com sua presença forçada, você escolhe o primeiro. Porque agora você sabe o preço de se abandonar. Imagine uma pessoa que passou anos se moldando ao ambiente. Lindo quando não. Queria. Concordando quando discordava. Se adaptando, se ajustando, se encolhendo. Até que um dia ela colapsa. Não fisicamente, mas internamente. Seu corpo está presente, mas sua alma já foi embora. E é esse colapso invisível que marca o começo de uma nova jornada. A jornada de volta para si. É nesse ponto que o isolamento se torna alquimia. Ele começa com proteção, mas se transforma em transformação. No silêncio, a alma começa a se reconstruir. Cada ausência externa revela uma presença interna. Cada laço rompido revela um novo fio de conexão consigo mesmo. E você começa a perceber que está menos sozinho do que pensava. Porque no fundo sempre esteve consigo. E isso é mais do que o suficiente. Mas algo curioso acontece nesse processo. Quando você para de buscar companhia para se completar, você começa a atrair quem também está inteiro. E esses encontros são raros. São silenciosos? São sutis, mas são reais. Eles não precisam de muitas palavras, porque a presença é suficiente.
É como se duas almas se reconhecessem no escuro e apenas dissessem: eu sei. Carl Jung nos mostra que todo afastamento verdadeiro é, no fundo, um movimento em direção ao centro do ser. E o centro do ser é o único lugar onde o amor pode florescer sem dependência, sem exigência, sem máscaras. É ali, e só ali, que você pode amar o outro sem se perder. Porque é ali que você finalmente se encontrou. O que você está sentindo agora não é ausência de vida. É o início de uma vida mais verdadeira. Não é isolamento, é reconexão com a sua essência. E aos poucos isso vai transbordar. Vai chegar aos outros, mas só quando for real, só quando for inteiro. A vida social, do jeito que costuma ser estruturada, frequentemente ignora a alma. Ela valoriza a aparência da conexão, mas não a essência dela. Pessoas inteligentes, ao perceberem essa discrepância, começam a questionar: por que estou aqui? O que estou fazendo em um lugar onde minha presença não é sentida? Onde minhas palavras são apenas toleradas, não acolhidas? E essa pergunta vai se repetindo, internamente, até que a resposta surja em forma de afastamento. Não, é fuga, é fidelidade à própria verdade. A alma inteligente não consegue fingir por muito tempo. Ela adoece na presença da mentira, mesmo quando essa mentira vem disfarçada de gentileza. Mesmo quando é socialmente aceitável, existe um cansaço específico que nasce de sorrir para manter a paz, de calar para não ser julgado, de esconder-se para não causar desconforto. Esse cansaço é a alma pedindo resgate. Carl Jung dizia que a jornada do herói é, antes de tudo, uma descida ao próprio inconsciente. E essa descida exige silêncio, exige distância, exige tempo para que as vozes externas se calem e a voz interna possa ser ouvida. Afastar-se dos outros nesse sentido é aproximar-se do que é essencial, do que pulsa por trás das expectativas, das regras, dos rótulos. Mas isso não significa viver isolado para sempre. A solidão nesse processo é medicinal. Ela tem prazo, ela tem propósito, ela a prepara. E quando a alma está pronta, ela retorna ao mundo, mas não do mesmo jeito. Ela volta com olhos novos, com fronteiras mais firmes, com uma sensibilidade que não mais se curva ao medo de desagradar. Você percebe que pode estar com os outros sem precisar se perder neles. Pode conversar sem se dissolver. Pode estar presente sem se obrigar a ser o que esperam. Essa é a maturidade da alma que passou pela solidão e não se tornou amarga, mas lúcida. Que se recolheu, mas não se fechou. Que sofreu, mas escolheu crescer. É nesse ponto que os encontros verdadeiros começam a acontecer. Não mais por carência, mas por afinidade vibracional. Você passa a reconhecer nos outros o mesmo brilho de profundidade que você custou a encontrar em si. E isso muda tudo. Porque agora a conexão não é mais uma necessidade desesperada, mas um transbordamento natural de quem já aprendeu a habitar a própria presença. Imagine alguém que, depois de anos tentando caber em lugares apertados, decide construir sua própria casa interior.